A privatização, para mim, é um dos melhores mecanismos de você tirar recurso público para coisas que não servem. O Brasil é um dos países que tem mais empresas estatais. 139 federais, mais de 400 se você soma estados e municípios. Não precisamos tanto. Você tem hoje uma empresa de correio. A empresa de correio é deficitária. Foi superavitária no governo Bolsonaro, deficitária agora. E você vê que mesmo com um déficit de 2, alguma coisa bilhões em 2024, a diretoria aumentou o salário deles 14%. E os funcionários não conseguem ter um plano médico bom porque não tem pagamento. O correio não pagou aos planos e aos fornecedores de serviços. Então você vê que foi feito para benefício de alguns, poucos. Detonam as empresas públicas. Vou te dar um exemplo da Argentina. A Aerolíneas Argentinas foi uma empresa que era do Estado, foi privatizada, o governo da Cristina estatizou, da mesma maneira que a Petrobras de lá, YPF. Hoje a Argentina deve bilhões de dólares por essa jogada populista e o déficit diário da Aerolíneas Argentinas era $1 milhão. Ou seja, para ter uma empresa estatal, nós todos na Argentina pagamos $1 milhão. Veio uma gestão meritocrática, ou seja, colocaram aí uma pessoa que sabia de aviação. Hoje as Aerolíneas Argentinas dá superávit. E aposto o que eu estou te falando, vai ser privatizada. Porque você não consegue o mesmo valor privatizando uma empresa que dá lucro que privatizando uma empresa que dá prejuízo. Embraer é um bom exemplo, Vale é um ótimo exemplo. Dava prejuízo na época do Estado e agora dá lucro. Qual foi a diferença? Pois é. Se a empresa é a mesma. Se você privatizar Correios, eu tenho certeza absoluta vai passar a dar lucro de novo. A gestão é ruim. Previ o fundo dos aposentados do Banco do Brasil. Prejuízo de 17 bilhões. A dívida era 14 ou 17 bilhões. Prejuízo. Pô, isso é dinheiro que é tirado dos aportantes. E você vê que quem está aí, um sindicalista que ganha uma grana, presidente do consórcio de administração de Guarulhos, um diretor da Vale, ganha mais de 300 mil reais por mês. E ele fez o quê? Dá prejuízo. Pelo amor de Deus. Pois é. O Thiago Duarte está perguntando aqui, você vive no Brasil há anos, qual sistema educacional está mais alinhado com as demandas de um país moderno? O argentino ou o brasileiro? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu acho que o sistema público está errado quando você vê que a maioria das pessoas que ingressam numa universidade pública provém de uma escola privada. E quando você vai numa escola pública e consegue chegar, e não sou eu que falo, tem várias matérias na mídia, é porque estudar numa escola cívico-militar, não estudar numa escola tradicional. A melhor forma, na minha opinião, de melhorar a educação, a segurança e a saúde é que os políticos, congressistas, parlamentares e aqueles que trabalham, presidentes, ministros, tenham a obrigação, pelo menos moral, de mandar os seus filhos na escola pública e no hospital público. Eu vi isso com Mujica, o presidente do Uruguai, fazendo fila no SUS para ser atendido. Esse cara tem coerência. E ele se atendia no hospital público. Se você manda um filho de qualquer ministro ou qualquer deputado obrigatoriamente no hospital público, ele vai querer investir no hospital para que a saúde seja boa. Até que isso não aconteça, mais uma narrativa. Vamos melhorar a saúde, a educação e a segurança, mas eu continuo mandando meu filho no hospital privado. Pois é. A Camila Fontes, ela está perguntando aqui, vendo a postura do Milei contra sindicatos, você acredita que enfraquecer essas instituições pode trazer mais eficiência econômica? Não precisa enfraquecer. Essa reforma de 2017 com o Temer retirou a compulsividade do aporte para a vontade do aporte. Então a maioria dos sindicatos perderam um monte de recursos e tiveram que se reformular, até que agora apareceu de novo o STF indicando que mudou o nome, mas era obrigatório, salvo que a pessoa vai até o sindicato para dizer que não quer esse aporte. Eu conheci pessoas que falaram, o aporte sindical é um dia por ano. Se eu vou no sindicato a dizer que eu não quero o aporte, eu perdo o dia. Esse dia para mim é perdido, a empresa não me paga. Mas eu prefiro que a empresa não me paga a dar esse dinheiro para o sindicato. Então, se o sindicato fizer um trabalho bom, é a mesma coisa. Por que a audiência te assiste? Porque o teu produto é bom. Não adianta você obrigar as pessoas a te assistirem. Não. Te assiste porque é bom.
Por que queria alguém num sindicato? Porque o serviço do sindicato é bom. Se eu tenho a compulsividade de aportar no sindicato, e os sindicatos sempre tendem a ser orientados, e logicamente são, à esquerda, por que nós vemos hoje tanta roubalheira nos sindicatos? Que muitas vezes nem existem como tal, mas tem esse desconto na fraude do INSS para quem? Sindicatos. Então, eu já negociei com sindicalistas, aumento de salário, e tem sindicalista muito bom. E o trabalhador, que enxerga que o trabalho do sindicato é bom, ele vai e contribui. Quando o trabalho do sindicato não é bom, não contribui. Deveria ser assim. Bem simples. Muito. O Henrique Barros, ele tá perguntando aqui, ó. A proposta de enfraquecer ou até mesmo fechar o Banco Central argentino é viável tecnicamente? Foi uma das brigas que eu tive com Milei num programa de TV. Ah, Porque ele falava que todo mundo que estudava na universidade pública era canhoteiro. Eu falei, eu estudei e não sou. Tem que se fechar o Banco Central. Falei, não concordo. Ele nem era candidato na época, era comentarista. E por que eu não estou de acordo? Para mim não tem nenhum sentido o fechamento do Banco Central. De que time você torce? Corinthians. Ok, seria o Boca Juniors da Argentina. Corinthians já caiu para a Série B. Já. Quando caiu para a Série B, eu tenho certeza que muitos torcedores do Corinthians queriam fechar o clube. E por que era isso? Porque era uma porcaria. Mas não era o problema institucional. Era jogadores, corpo técnico e dirigência. Certo. Mudou a dirigência, muda o corpo técnico, mudam os jogadores, Corinthians volta a subir a primeira. Então o problema não era da instituição Corinthians, era de quem conduzia o Banco Central. E um dos exemplos é o que está acontecendo agora. O governo Lula, Gleice, se referia a Roberto Campos Neto como esse rapaz que não entende nada, porque aumenta a taxa de juros. Mudou, vem o Gabriel Galípolo. Aumentou a taxa de juros 1% nas duas primeiras reuniões. Mas mesmo assim a narrativa era, não, porque foi herança deixada pelo Roberto Campos Neto. Tá. Agora aumentou de novo. E já falou que vai continuar aumentando, muito provavelmente menos. Mas a taxa Selic deve chegar a 15%. Por que é isso? Porque a pessoa que está lá, tecnicamente, é coerente. E ele sabe do que está fazendo. E esse é o trabalho. Se não estivesse o Banco Central, hoje aqui no Brasil, não teria ninguém brecando a economia para que a inflação esteja controlada. Imagina uma motocicleta só acelerando, que é o que está fazendo o governo. O Banco Central em nenhum país deveria ser fechado. Em aqueles países que não tem Banco Central, o resultado não foi bom. Então, eu duvido que vai ser fechado. A gente tem aqui o Rodrigo Martins, ele está perguntando, caso você fosse consultor do governo do Milei, quais seriam as medidas que você adotaria ou sugeriria como prioridade para os próximos anos? Eu conheço a ministra de Capital Humano, se chama, que alavanca muitos ministérios que existiam, se chama Sandra Petobello, uma pessoa muito ética e muito competente. E alguma vez conversando com ela, a minha sugestão não seria no âmbito econômico, porque ele está fazendo a coisa muito bem, superávit fiscal, superávit nominal, trabalha com isso, vai indo nessa linha, o resto vai se acomodando, traz investimentos geram riqueza, geram emprego, geram tributos, mais dinheiro para o Estado, mais dinheiro para investimento, é um círculo virtuoso. Mas para mim a ajuda social é um dos pilares do socialismo e deveria ser melhorado em dois conceitos: prazo determinado e contrapartida. Ou seja, eu te ajudo, você está com problema, eu te ajudo. 6 meses. E te ajudo na obrigação de que você determine uma habilidade e um estudo. Se você for ganhar uma ajuda social para ficar em casa, eu não vou te ajudar. E aí vem dizendo, e me chama a atenção que não foi feito até agora, quantas pessoas no município X recebem Bolsa Família? Municípios pequenos, melhor ainda, trago todos os empresários e digo, o que você está precisando de mão de obra? E você? E você? Ok. Quantas pessoas temos que não precisam de uma capacidade de conhecimento elevada, ou seja, mão de obra básica? Aqui, ó, você que pega a Bolsa Família, o Vilela está contratando. Está aqui, ó. Se apresenta amanhã. Não, eu não quero. Então tira o Bolsa Família de você. Porque você tem a possibilidade de trabalhar. Você não está querendo trabalhar. Hoje nós lemos, Vilela, taxa de desemprego menor dos últimos sei lá quantos anos. Mentirosa pra caramba. Se você entra no IBGE, o conceito de empregabilidade, se você, eu ou quem nos assiste, trabalha 1 hora por semana, mesmo sem ganhar salário por isso,
é considerado empregado. 1 hora por semana. Aí eu te ligo. Vilela, você está procurando emprego? Não, não estou. Então não está na taxa de desemprego. Aí você fala, sim, estou. Teve alguma entrevista nos últimos 3 meses? Não, nenhuma. Não está na equação do indicador de taxa de desemprego. E você tem hoje 20 milhões de famílias, 50 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família que não estão procurando emprego. Então uma taxa de desemprego mentirosa. Tira a ajuda social e você vai ver quantas realmente pessoas buscam emprego. E por que aqui a gente tem notícias boas e notícias péssimas sobre o Milei? Ele está acabando com a Argentina, está aumentando a pobreza. É uma luta ideológica ou aconteceu algo realmente, ou está acontecendo alguma coisa ruim lá mesmo? Eu não vejo. A única coisa ruim, Vila, é que está aumentando o custo de vida. É. Estive na semana passada, um macarrão com uma coca, R$150. Caramba. Muito caro. E foi muito rápido, porque há 1 ano atrás era muito barato. E por que está acontecendo isso? Porque valorizou o peso. Sempre o argentino se resguardava no dólar. Quando nós argentinos nascemos, vem um médico, parteiro, e nós bebês estamos chorando aí, e fala, tá vendo aí nesse vidro, a mulher chorando de emoção é a tua mãe. E esse senhor aí é o teu pai. Olha, que emoção também. E isso verde que você vê aí do lado deles é o dólar. E vai te acompanhar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E quando você tiver algum medo, você vai na casa dele. Aí você vai na casa do meu pai? Não, no dólar. Quando você tinha qualquer problema, guardava algum dólar, porque sempre ajustava. Até que aparece o Milei. Equaciona as contas públicas e o dólar é um bem transável, oferta e procura, é como alface. Se você tem pouca oferta, a demanda aumenta ou se mantém estável, a oferta caindo, o preço vai subir. Se você tem pouca oferta de dólares e muita demanda, o preço vai subir. Só no Brasil que tem uma oferta gigantesca de dólares em que o preço do dólar não diminui. Por quê? Pela expectativa ruim futura da economia. Então, na Argentina, o dólar chegou a estar a 1.500 pesos por dólar. E não tinha oficial. O oficial não podia comprar. Eu queria comprar, não podia comprar. E por que no governo, por exemplo, quando vem as eleições que ganha Milei, o dólar oficial estava a 400 pesos. Ganhou Milei e levou para 800 pesos. 100% de desvalorização. Mas era um oficial, ninguém fazia contas no oficial. Todo mundo fazia contas no paralelo, 1.000 pesos. Caramba. Aí subiu para 1.500, hoje está 1.150. O dólar oficial está mais caro, e hoje você pode comprar, do que o paralelo, do que o blue. Por quê? Porque não tem mais demanda por esse dólar. Se você pode no mercado oficial de câmbios comprar, por que você vai comprar no oficial? Salvo que você esteja recebendo dinheiro sem declarar. Exato. Mas mesmo assim, o peso se valorizou 8% em 2024 como uma desvalorização do real de 27%. Junta 27 negativo com 8 positivo, dá 35%. A diferença de 35% foi a diferença de nós acharmos uma Argentina barata e 1 ano depois a Argentina muito cara. Então, mas se acompanha também pelo Twitter, pelas notícias, tem uma parte da imprensa que só fala mal do Milei. Lógico, mas é um desejo. Então, mas é o quê? Em que parte que eles batem? Em que eles batem? Eles podem bater e podem bater nas formas do Milei. O Milei, por exemplo, descaracteriza as pessoas. Tem jornalistas, economistas que tingem o cabelo. Aí ele fala tinturete. Tinta é a tinta do cabelo, né? Tinturete. Ou aqueles ensobrados, seriam envelopados. Envelopados eram os jornalistas que pegavam no envelope dinheiro para falar bem do governo. O Milei cortou isso. Tinha isso, então? Tinha. Então, muitos jornalistas... Aqui no Brasil parece que tem também. Ainda tem, lógico que tem. Lógico que tem. É a única maneira de entender porque uma pessoa que pensava de uma forma agora pensa de outra. Não muda o valor tão rápido. Ele cortou isso. Então... o jornalista tem que falar ou a verdade ou o que ele quer. E ninguém vai contra os seus próprios interesses. Então eles falam mal do Milei porque cortou a leite da vaca.